Aí tive que sair, entrar de novo, mas agora tá tudo na paz, graças a Deus. Vamos lá. Chegamos na parte final da Epístola de Paulo aos Coríntios, chegamos, graças a Deus. Falamos do espinho na carne e a graça que basta, nosso último estudo, né? E nós vamos tratar hoje da saudação, as questões finais de saudação, né? Paulo, ele está saindo de um, de um grande debate aqui com aqueles que estão colocando o seu ministério apostólico em xeque. E aí ele teve que apelar para aquelas visões e revelações, né, que ele teve que ele não se sentia confortável com isso, mas foi necessário. Foi necessário porque os nossos irmãos ali de Corinto tava dando ibope para aqueles falsos apóstolos, tá? E hoje nós vamos fazer uma leitura aí do capítulo 12, a partir do versículo 19 e 13 em diante, e nós vamos trabalhar aí com as questões finais, saudação e bênção, né? Vamos ao Senhor em oração, pedindo que Deus tenha misericórdia e nos dê entendimento e luz da sua palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por este mais um estudo, ó Pai, essa epístola, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, Pai. Venha falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, ó Pai, como o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, o teu reino continua avançando para o louvor de tua glória. Continue falando nos nossos corações, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, vamos lá. Segundo, amém? E assim diz a palavra de Deus. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-lo, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intriga, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-lo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Essa será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 2. Já os adverti que quando estive com vocês pela segunda vez, agora estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove-se a si mesmo. Não percebe que Cristo, Jesus, está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saiba que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmão, despedo-me de vocês,
procure aperfeiçoar, exorte mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúde uns aos outros com ósculo ou com beijo santo, e todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Amém. Então, agora nós chegamos aqui nas questões finais e saudação e bênção. Tá? A lição é a lição 17, e o autor ele começa da seguinte forma: concluímos agora o estudo de uma das mais profundas epístolas escrita por Paulo. Nela, o apóstolo abre o coração aos Coríntios. Aí ele vai falar que essa epístola ela não está vazia de ensino nem de doutrina. É uma epístola altamente exortativa para aquela igreja de Corinto, e dá para fazermos algumas aplicações a nós também, né, a nossa comunidade, ainda que algumas pessoas elas chegam e falam meio assim, nossa, nós teria que ser como igreja, como as igrejas primitivas. As igrejas primitivas eram uma bênção e tal, né, manifestações de dons espirituais, né. A igreja de Corinto não é uma igreja referencial nesse sentido, tá? Embora ela era bem abastecida dos dons espirituais, mas era uma igreja totalmente imatura. Havia muita discórdia, divisões, confusões, né? Coisa que nós encontramos hoje também, né? Com certeza, mas não seria, né? Uma referência, né? Assim, a ser dotada assim, né? Como uma referência para nós hoje, não seria, né? Embora nós aprendemos muito, né? Com as epístolas, com as cartas de Paulo, né? De exortativa para aquela igreja. Bom, essa carta ela não está vazia de doutrina, é que o autor fala, e nós vemos doutrina da expiação, justificação e reconciliação, né? Lá em 1 Coríntios 15, 21, a gente vai ver isso. 1 Coríntios 15, 21, diz assim, ó: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio a todos por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, fala da vida, morte e ressurreição de Cristo, e isso é a doutrina da expiação, né? Da doutrina do trabalho de Cristo, da obra de Cristo para a nossa salvação, né? Fala em 2 Coríntios 3:9, nós encontramos, tem várias aqui, né? Mas eu estou pegando algumas, né, serve de âncora, assim, para a nossa fé cristã, né? 3:9, 2 Coríntios 3:9. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação, né? Que nós vemos, né, aquela doutrina da justificação, de sermos declarados limpos diante de Deus através daquela obra na cruz de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, tá? 2 também fala da reconciliação com Cristo. 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito, ali a liberdade. Todos nós, com fato descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? Ou seja, aqui fala da nossa comunhão, né? Da nossa reconciliação através do Espírito Santo. Entendeu? Então, é uma carta que também ela não só traz exortação, mas ela
é uma carta recheada de doutrina. Então, voltando para a questão de hoje, nessa primeira parte de 2 Coríntios 12, 19 ao versículo 22, ao versículo 21, Frank, ao versículo 21, nós vamos falar, né, vamos tratar do que o obreiro, né, do que a liderança espera da sua comunidade ou espera da sua igreja, né? O autor, ele coloca o seguinte: à primeira vista pode-se pensar que o interesse de Paulo ao escrever a segunda epístola aos Coríntios era apenas defender a sua própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Na verdade, tinha sido forçado a elogiar-se, como foi tratado, porque os coríntios se haviam deixado levar pela vanglória dos adversários, e o apóstolo precisava mostrar que em nada era inferior aos autonomeados apóstolos. Entretanto, seu principal objetivo era a edificação. 2 Coríntios 12, versículo 19, vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecer, né? Então, todo ministro, todo aquele que ensina, né, seja qualquer obra, trabalho de ensino dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, ele faz isso para a edificação, né? E para o arrependimento, ou seja, para o crescimento dos irmãos. E esse era o coração de Paulo em relação, né, aos Coríntios. Olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 20. Temo que ao visitá-lo eu não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês brigas, inveja, manifestações, ira, divisões, calúnias, intriga, arrogância, desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Ou seja, nenhum ministro, nenhum liderança eclesiástica, né, fica feliz diante de tal situação. O coração de Paulo se entristecia por isso e ele desejava o arrependimento, né, daquele povo da cidade de Corinto. E isso aqui estava, infelizmente, moço, estava dentro da igreja esse tipo de prática, porque eles estavam até mesmo sendo influenciados por esses falsos mestres aí. Então, Paulo, ele desejava o arrependimento, e esse é o coração de todo aquele que ensina, que prega, né, a palavra de Deus. O autor colocou Coríntios para hoje aqui, dizendo o seguinte: uma das muitas tristezas que invade o coração do pastor de uma igreja local é perceber a dificuldade das ovelhas, né, e do seu rebanho se arrepender dos seus pecados. Por outro lado, nada enche o seu coração de alegria do que perceber que os irmãos prontamente se arrependeram e confessavam uns aos outros seu pecado. A verdadeira paz só pode ser experimentada num ambiente onde não há reservas entre irmãos. Então, isso aqui está claro aqui. Então, o propósito de Paulo escrever era porque no seu terceiro encontro, né, com aqueles irmãos, ele encontrasse eles arrependidos de todas aquelas práticas imorais que eles estavam tendo ali, né? E esse é o desejo, né? O desejo, né, daqueles que pregam, daqueles que ensinam a palavra de Deus, que as pessoas, né, entendam, que as pessoas compreendam a verdade, né? Então nós temos isso muito vivo entre nós, né? Eu imagino assim quando, né, o Daniel ensina sexta-feira ou quando a irmã Carla na quarta-feira, o que eles querem ver são os frutos, né? São os resultados disso, né? Tipo, pô, será que a gente está falando à toa, né? Ou isso realmente está produzindo algo, né? Ou seja, ainda que eu não vi ao vivo, né, a live de sexta, depois eu acompanhei, depois eu fui ver, né? E aquilo falou profundamente ao meu coração, né?
a questão da gente, da gente cuidar, né, da gente não apagar a luz, no sentido de não apagar o Espírito Santo, né, aquela outra questão também de não se esquecer de Deus, né, do outra questão também que Daniel tratou, que agora não me vem à memória, na própria epístola de Paulo, né, na segunda carta de Paulo, o que Daniel falou também, entendeu? Ou seja, essas coisas vieram, né, assim, confrontando mesmo, vieram me levar a fazer uma autoanálise, aquela questão de que ele que está em pé cuide para que não caia, ele colocou assim, né, olha os degraus, né? Então eu já fui olhar o texto aí, dei uma olhada no contexto, né, para eu poder sugar mais do que ele tinha colocado ali, entendeu? E isso leva mesmo a gente dá uma avaliada, entendeu? Dá uma olhada, e é isso que é esse feedback, eu sei que essas pessoas que ensinam esperam esse feedback, não só de como eu guardei no meu intelecto, mas que isso venha para a prática, né? Nós mesmo que ensinamos, tem que ter cuidado mesmo com os degraus, né? Porque a gente está ali, a gente está ensinando a palavra de Deus, né? E recebemos aquela exortação de Paulo, não, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então, a caminhada cristã, aquelas pessoas que já estão caminhando algum tempo, costumam, né, sem perceber, né, apagar tal luz, né? Ou seja, é apagar o Espírito Santo dentro do coração, através da sua prática mesmo, né? Aquilo se tornou tão normal, né? E não perde, acaba perdendo a essência. Então é isso que, né, fazendo a aplicação prática dessa primeira parte, é isso que os ministros esperam de nós, né? Eu recomendo que tenha uma folhinha quando as pessoas estiverem ensinando, falando, né? Vai marcando, né? E vê aquilo ali, como que aquilo ali está refletindo na sua vida, tá? Então, Paulo, ele tinha um projeto, a gente indo, voltando para a nossa lição de hoje, Paulo tinha um projeto, né, de fazer a sua terceira visita, né? Então, ele exorta para que quando ele chegasse lá, ele não encontrasse os irmãos daquela maneira em que eles estavam vivendo. Então, ele escreve com esse propósito, tá? Então, Paulo ele já tinha ido uma primeira vez, iniciada aquela igreja, já tinha feito uma segunda visita e agora ele está indo para uma terceira visita que ele tinha colocado por meio de carta. Então, a gente vê aqui o que nós chamamos aqui de uma disciplina eclesiástica, espaço para uma disciplina eclesiástica, está bem aqui, né, em 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim, e será a minha terceira visita a vocês, né? Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte: eu vou agir de maneira bíblica com vocês, né? Eu sei que muitos de nós usamos aquela passagem que diz assim: aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Muitos usam, fazem esse tipo de aplicação, mas o que o texto está dizendo ali de Mateus não é exatamente isso, né? Lógico que se tiver uma pessoa, Deus também estará ali. Se tiver três, duas, Deus vai estar ali presente, né? Mas o contexto ali está falando de uma de repreensão aos irmãos, que precisaria ser confirmado pela boca de duas ou três testemunhas. Se vocês forem lá para Mateus, isso está lá no Evangelho de Mateus 18, Mateus 18, Mateus 18, versículo 16. Não, comece no versículo 15. Se seu irmão pecar contra você, vá ele a sós, com ele. Mostre o seu erro. Se ele vir, você ganhou seu irmão. Mateus 18, versículo 16 agora. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja.
né? E se ele recusar ouvir também a igreja, tratem como um pagão ou um publicano. Aí ele vai continuar. E digo-vos, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem acerca de qualquer assunto relacionado a esse tipo de comportamento aí, sobre o qual pedir, e isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Por onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Então, esse texto, essa passagem, ela está ligada na questão de disciplina eclesiástica, né? Que a gente não deve levantar um contra um, né? Mas ir lá entre ele, repreender o irmão. Se ele não te ouvir, você levar mais uma testemunha. Se ele não te ouvir, você levar, né, a terceira, e se continuar, levar a igreja e considerado como publicano. Isso também está na lei de Moisés. Depois, se vocês quiserem conferir, está em Deuteronômio 19, versículo 15, né? E temos outras passagens também, como 1 Timóteo 5, 19 e Hebreus 10, 28. Se depois vocês quiserem, eu posso passar essa referência. Na lição, o autor colocou essa referência aqui, eu achei isso bem interessante. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele falou, já repreendi vocês, né, 2 vezes já, agora eu vou, e não vou para brincadeira, né, eu vou usar, né, da autoridade apostólica aqui, porque vocês estão indo por um caminho errado, se comportando de maneira imoral, então eu vou tratar com vocês de maneira bíblica, né? Então, esses são um dos passos para a disciplina eclesiástica, né, para resolver essas questões. O segundo é o poder para resolver a questão. E o autor ele colocou o autor colocou isso de maneira bem interessante. Ele colocou o seguinte: nenhuma disciplina eclesiástica deve ser aplicada sem que os agentes disciplinadores estejam imbuídos da necessidade de o fazerem revestido do poder de Cristo. Ou seja, se o ministro ele não estiver mergulhado, né, do poder de Cristo, se ele não tiver assim ligado com Cristo, a disciplina vai sair, vai surtir como uma arrogância, né, como um soberba, né, ou seja, muitas vezes ele vai fazer isso não olhando, né, a trava no seu olho, né, querendo tirar o cisco do olho do outro, ou seja, o que Paulo está falando aqui, o que o autor da lição está falando aqui, e bem colocado, é que o ministro, né, aquele que vai fazer essa tal repreensão, ele tem que olhar para a sua própria vida primeiro. É aquela questão que Daniel tratou sexta-feira, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, entendeu? Ou seja, para você repreender o irmão, né, disciplinar sempre com amor, você primeiro tem que olhar, né, como está a sua condição diante do Senhor, para depois você poder ir e fazer aquilo que deve ser feito, né, de acordo com a vontade de Deus. O desejo de Paulo da sua visita, era ver o aperfeiçoamento da igreja, tá? De Corinto, aqui no caso. 2 Coríntios 13, de 5 ao versículo 10. Ele fala o seguinte: examine-se para ver se vocês estão na fé, prove-se a si mesmo. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados. Espero que saiba que nós não fomos reprovados. Esse versículo 5, ele é bem interessante. Ele chama para nós fazer uma autoanálise dos nossos corações. Examine si mesmo. Eu nunca me esqueço de uma situação que eu passei numa congregação em que uma jovem veio conversar comigo e aí ela chegou e, né, uma comunidade carente, ela estava se envolvendo com um dos chefes lá, né, do movimento, e ela veio conversar comigo, pediu alguma orientação, né? E a gente conversando, aí ela começou a falar de alguns comportamentos, dos ambientes que estava frequentando, de que estava apaixonada por esse rapaz, né, e aquele monte de coisa, né? E algumas coisas também que ela estava fazendo. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim, eu falei, bom, você eu falei assim, pô, você. Aí eu falei, galera, você é salvo em Cristo Jesus?
Aí ela falou, poxa, sim, lógico, eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí eu falei, por que você é salvo em Cristo Jesus? Aí ela falou assim comigo, Anderson, eu sou salva porque eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus no meu coração. Aí eu falei, sério? Ela falou, sim, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus no meu coração. Aí eu conversei mais um pouco com ela e a gente bateu nos frutos, né? Eu fui falar com ela, então vamos ver os frutos, né? Vamos conversar um pouco sobre os frutos do Espírito, né? E aí eu comecei a falar com ela daquela questão de boa árvore, dar bons frutos da árvore ruim, da frutos ruins. A gente começou a conversar, no final daquela conversa, estava ela chorando de um lado e eu chorando de outro, né? E aí nós oramos junto e, para a glória de Deus, ela voltou de novo, né? E continuou caminhando. Eu não estou dizendo de salvação por obras, né? Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou falando que aquela pessoa que está em Cristo tem algumas coisas, né? Automaticamente na vida dela são transformadas. Tem que ter aquela questão de santificação, de processo, né? De santificação e tal. Mas ele foi um momento específico, né? Jamais faria sempre esse tipo de aplicação, porque isso leva muito naquela questão, né, da pessoa ela crer, né, que ela é aprovada de Deus pelo que ela faz, e não é, ela é aprovada diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí vem o processo de santificação, mas naquele momento específico ali, eu fiz exatamente isso com ela, eu fiz com que ela examinasse o seu próprio coração, que ela examinasse a si mesmo. E Paulo, ele usa essa expressão aqui, examine-se a si mesmo para ver se vocês, né, estão na fé, provem-se a si mesmo. Vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados. Espero que saiba que nós não fomos reprovados. Como é que Paulo tinha essa convicção? Né, de falar, olha, eu espero que vocês saibam que nós não fomos reprovados. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 3:3, estava falando que, que alguns irmãos da igreja de Corinto era a carta de Deus, né, escrita no coração deles. Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo, né, ele não era um ministério assim de apenas formar o intelecto das pessoas, mas, né, o poder de Deus operando através da vida deles mesmo. Paulo falou, vocês são nossa carta escrita, né? A vida de vocês mostra a eficácia, né, do meu ministério, né, que o meu ministério provém realmente do Senhor. E aí no versículo 7 ele continua, agora nós oramos a Deus para que vocês não pratiquem o mal, né? Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, né? Embora pareça que temos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, né? E também é o desejo de todos, né, aqueles que ministram, de todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, é o desejo do aperfeiçoamento, né? Então, Paulo, ele usava da sua autoridade não para destruí-los, né, mas para edificá-los, né? Então, observe que o autor colocou aqui também que vale a pena falar. A maior preocupação de Paulo não era descobrir se aprovado no apostolado. Ele e os companheiros oravam para que os coríntios não fizessem mal algum, mas sim o que é certo. Não importava que considerassem a Paulo no momento reprovado. Se não importava que considerasse Paulo reprovado. Quando passasse pela prova da firmeza da fé, o que se comprovaria a inovação moral na vida de cada um. Em outras palavras, que na exortação de Paulo, se eles fizessem exatamente o que Paulo estava ordenando, né, se eles seguissem a instrução de Paulo, essa recomendação de Paulo, que eles se arrependessem, pela vida deles mesmos, ia mostrar, né, de fato, né, que o ministério de Paulo era um ministério que provém do Senhor, entendeu? Ou seja, pela vida deles mesmos, como ele colocou lá em 2 Coríntios 3:3, que eles são a carta escrita. Essa que era uma parte, né, da igreja de Corinto que estavam deixando se levar pelos falsos mestres. Eles estavam sendo influenciados por esses falsos mestres. Por isso que Paulo ele estava agindo
dessa maneira. No versículo 10 diz o seguinte, olha, por isso eu escrevo essas coisas, essas exortações, essas coisas que Paulo está colocando aqui. Por isso escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, eu não precise ser rigoroso com vocês no uso da autoridade que o Senhor me deu, para para edificá-los e não para destruí-los, né? Ou seja, nós vemos nos estudos anteriores que Paulo tinha eles como filhos, né? Paulo tinha um amor enorme por aquela igreja de Corinto, como todo pastor, imagino eu, né? Pelo menos deveria ser, embora nós vemos alguns que estão mais preocupados, né, com o bolso do povo do que com o próprio coração do povo. Nós vemos isso aí de maneira geral, mas não podemos generalizar. Tem homens de Deus, né? Eles têm as terríveis responsabilidades de pastorear o rebanho do Senhor, né? E depois vão ter que prestar conta disso, né? Então imagina, as decisões desses homens são um fardo, né? Que só Deus que pode, né? Aliviar dos seus ombros, né? Então Paulo ele desejava, eu estou escrevendo essas coisas não é para destruir vocês, mas para edificá-los, né? Paulo tinha o propósito, né, definido aqui, que era fortalecer aqueles irmãos em Cristo Jesus, né? Ainda fala deles buscarem o aperfeiçoamento, né? Buscarem, ou seja, o crescimento espiritual no Senhor. Paulo poderia fazer isso, né, por causa da sua autoridade apostólica, aqui como no versículo 10 eu coloquei aqui, ó, por isso escreva essas coisas, estando ausente, para que quando for, né, não precise ser rigoroso, né, no uso da autoridade que o Senhor me deu, né, autoridade apostólica aí, que não era para destruí-los, mas para edificá-los. Amém? Então, essa é a segunda parte. Na primeira, nós falamos que o desejo de todo ministro é a transformação dos corações, são os frutos, né? E aí eu dei aquela pequena explicação, né? Que assim, aqueles que todos ensinam, almejam que as pessoas realmente aprendam, né? E sejam transformados pelo ensino da palavra de Deus, né? Na segunda parte, nós vemos aqui passos para a repreensão, ou meio para resolver questões, né, pela boca de duas ou três testemunhas, né, o poder para resolver essas questões também, que era ser revestido do amor de Cristo, né, para que essa repreensão não venha sair como uma atitude soberba, ou orgulhosa, ou presunçosa, mas com amor essa repreensão deve ser feita, né, o desejo dos ministros de ver o aperfeiçoamento, né, não a destruição, e o amadurecimento do corpo de Cristo, né, e agora nós vamos passar para a saudação e bênção final aqui da epístola de Paulo. Vale lembrar que eu falei também que essa epístola, ela é uma epístola também doutrinária, eu falei que trata, né, da expiação, da reconciliação, né, da transformação, né, ou seja, da regeneração. Ela é uma epístola também bem doutrinária. E agora nós chegamos aqui, né, à saudação final, e nós vamos falar da bênção trinitária aqui da parte, né, de Deus, né, pronunciada pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, 2 Coríntios 13, aí, versículo 11 em diante. Sem mais, irmãos, despedo-me de vocês. Procurem aperfeiçoar, exortem-se mutuamente,